Olá, seja bem-vindo ao terceiro tema da série Ouvindo a Voz de Deus. Tema de hoje, a origem do mal, o início do conflito. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, nesse momento estamos para estudar a Tua Palavra, pedimos a compreensão vinda do Teu Espírito Santo para entendermos o assunto da origem do mal, o início do conflito, e nós te pedimos em nome de Jesus entendimento da Tua Palavra. Amém. Bem, a primeira pergunta de hoje está atrelada a todos os nossos questionamentos. Talvez você esteja perguntando por que existe a morte. Talvez você se pergunte por que existe o mal, onde começou o mal, por que vivemos em um mundo onde aparentemente não há esperança, onde a desgraça, a fome e a miséria e a maldade operam e imperam na vida do homem. A resposta nós encontramos no livro sagrado, nas escrituras sagradas, na Bíblia, pois é o livro que revela onde começou o conflito entre o bem e o mal. E a primeira pergunta nos diz: onde teve início este conflito que convivemos hoje? Onde teve início o conflito entre o bem e o mal? E se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, você vai ler comigo o seguinte: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O Apocalipse capítulo 12, versículo 7, nos dá exatamente a resposta da pergunta, nos diz exatamente onde iniciou este conflito. A Bíblia é clara em dizer que houve uma guerra no céu. A guerra entre o bem e o mal, meu querido, ela começou no céu e envolveu Satanás, que no Apocalipse é o dragão, e Miguel. Veja, e Miguel é uma palavra que está se referindo a uma pergunta: quem é semelhante a Deus? Esta pessoa é Jesus, que é semelhante a Deus. Este conflito teve início no céu. Satanás se rebelou contra o governo de Deus no céu e houve então uma batalha. Mas como então Satanás conseguiu trazer milhares de anjos, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 11? Os anjos de Deus são milhares. E Apocalipse capítulo 12, versículo 4, nos diz que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas dos céus. E nós sabemos que o dragão é Satanás. E o que será a cauda? Em Isaías 9, verso 15, você lê comigo: a cauda significa mentira. Com a sua mentira, ele arrastou a terça parte de milhares de anjos de Deus. Veja, estrelas em Apocalipse são anjos. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Então o verso 4 de Apocalipse 12 nos diz que Satanás, com a sua mentira, enganou a terça parte dos anjos de Deus, que são milhares. E com este engano, ele conseguiu causar então uma rebelião. E estes anjos que acreditaram na mentira de Satanás entraram em conflito juntamente com Satanás contra Deus, contra Jesus, lá no início, lá no céu. Então, meu amigo, esta guerra teve início no céu e ela vai ter um fim. Ela teve um início, mas ela terá um fim, porque Apocalipse capítulo 12 nos diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Veja, eles foram expulsos do céu. Eles perderam esse conflito que começou no céu. Lá no céu, eles já perderam a primeira batalha. Porém, eles não desistiram, eles foram expulsos de lá, e a Bíblia diz que eles foram expulsos para a terra. Até esse momento nós não tínhamos nada a ver com este conflito. O problema começou quando o homem se envolveu neste conflito que começou no céu. Então, como o homem se envolveu neste conflito é a segunda pergunta.
E nós vamos ler exatamente no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que nos diz exatamente o seguinte. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, Deus tinha criado o homem para viver para sempre, como nós estudamos na lição passada. Porém, Deus tinha dado uma ordem para o ser humano que cuidasse deste planeta. A palavra hebraica guardar, no verso 15, é exatamente isso: proteger contra o invasor. Então, nestes versos está implícito que Deus advertiu o homem sobre uma rebelião e uma possível invasão destes seres aqui na terra. E no verso 16 e 17, por isso Deus dá a ordem: vocês têm que me obedecer. Era a única maneira de eles protegerem a terra, era obedecendo ao Senhor nosso Deus, porque em Romanos capítulo 6 nos diz: a quem nós obedecemos, a ele nos tornamos servos. Ou seja, se nós continuássemos em obediência a Deus no início, continuaríamos como servos de Deus, e a morte, que é uma consequência do pecado, como diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, não entraria neste mundo. Então, veja, a partir de hoje, entenda, a morte existe porque houve a desobediência lá no início. O homem desobedeceu a Deus, o homem pecou, e a Bíblia diz em Romanos 5, verso 12, que todos nós pecamos e por isso a morte passou a nós. Por um só homem entrou a morte, entrou o pecado, e com o pecado a morte, e assim a morte passou a todos, porque todos nós somos pecadores. Davi disse que já nascemos pecadores, já nascemos no conflito, envolvidos no conflito, e hoje nós temos que tomar a decisão de que lado nós queremos ficar. Para entendermos mais sobre os dois lados desse conflito, de um lado está Deus, Jesus e os anjos, de outro está Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Como então Satanás passou a ser o adversário, o inimigo? É a nossa próxima pergunta. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 14 diz: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, tu permanecias no monte santo de Deus e andava no brilho das pedras, tu eras perfeitos em todos os teus caminhos, desde o dia em que tu foi criado até o dia que se achou maldade, pecado, iniquidade em ti. Veja, ele era um anjo querubim, e ele era um anjo perfeito, cheio de bondade, de amor, de misericórdia, mas até que um dia ele decidiu se rebelar contra Deus. Por quê? Porque o verso 17 diz: ele elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por isso te lancei por terra e pus para que te contemplem. Veja, ele então se exaltou por ser um anjo querubim poderoso, o primeiro no céu abaixo de Jesus. Ele era um anjo que tinha autoridade em respeito dos outros anjos, porém ele decidiu então se orgulhar daquilo que Deus tinha dado para ele. E em Isaías 14, versículo 12 a 14 nos diz a intenção do coração dele, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.
Veja, a intenção de Satanás era ter um trono acima das estrelas de Deus, dos anjos, era ser adorado, era tirar Deus do lugar dele, era ser Deus. Ele queria ser Deus no poder para usurpar a adoração que merece apenas Deus. Então, este foi o motivo do conflito. No conflito está envolvida a adoração. Satanás, desde o céu, deseja ser adorado. E a adoração está diretamente relacionada com quem nós obedecemos, com a obediência. Sim, a adoração está relacionada com a obediência. Deus tinha dito para não comer da árvore. Então, em Gênesis capítulo 3, Satanás contradiz a palavra de Deus, que nos diz o seguinte, Gênesis capítulo 3, verso 1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore comeremos? Podemos comer sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis, nem tocareis. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis? Veja, Deus tinha dito: vocês, se comerem, morrem. Satanás chega e diz: se vocês comerem, vocês não vão morrer. Sabe, Satanás já traz a mentira, a contradição. E então Eva foi enganada por Lúcifer. E assim ela, enganada por ele, acreditou nas suas palavras, comeu do fruto, deu ao marido. Eu aconselho a você parar um pouco agora o vídeo, ler o capítulo 3 inteiro e depois voltar aqui. Veja, lá você vai ver que Satanás diz para Eva: olha, você vai ser que nem Deus quando você comer. Você não vai morrer não. Deus não quer que você seja que nem Ele, poderoso, conhecedor do bem e do mal. Eva, infelizmente, comeu, deu para o marido, ele comeu. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aparece ali. Deus Todo-Poderoso aparece ali após a desobediência. Na viração do dia, todo o pôr do sol, Deus aparecia para eles para falar da sua criação. Mas você leu aí que eles se esconderam de Deus, eles tiveram medo do Senhor. As consequências da desobediência logo começaram a aparecer. O medo, a vergonha, tudo isso era consequência do afastamento da presença de Deus pela desobediência. A morte passou a existir, as doenças, eles foram expulsos do jardim do Éden, a velhice e a maldade passaram a imperar e Satanás a reinar aqui nesse mundo. Adão logo viu o seu filho Caim matando Abel, o primeiro homicídio. Em Gênesis capítulo 4, de 1 até o verso 7, também outro texto importante é Gênesis 3, versículo 23, o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim para proteger o caminho da árvore da vida. Então veja, meu querido amigo, Satanás usurpou o poder da terra. Então veja, meu amigo, Satanás roubou a terra, como diz o final do verso 23, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Satanás enganou, e por eles desobedecerem a Deus e obedecerem a ele, e assim passou a ter domínio sobre a mente humana. E a partir de então, ele passou a ser o príncipe deste mundo. E é por isso que nós estamos olhando morte, a maldade, a miséria, as doenças, tanta coisa feia acontecendo nesse mundo. Nós não temos esperança, porque Satanás se tornou o príncipe deste mundo. E disse Jesus: o príncipe deste mundo já está condenado e ele nada tem em mim. Então a guerra se transferiu para cá e você já está envolvido. Você tem que conhecer e tomar sua decisão.
A neutralidade não vai te deixar do lado do bem, não vai te dar a vitória. Você precisa sair da neutralidade, tomar a decisão do lado de Jesus antes que seja tarde demais. Então, meu querido, assim passou a existir a morte no mundo. Por isso que nós olhamos tantas coisas, homens sofrendo, porque Satanás está reinando aqui neste mundo. Mas, como diz a Bíblia, o conflito vai terminar, o bem vai vencer, o lado de Jesus vai vencer, porque Paulo diz, aqueles que estão em Cristo Jesus é mais que vencedor. Meu querido, você quer vencer? Tome a sua decisão antes que seja tarde demais. Aceite o lado do bem, não fique na neutralidade, porque a neutralidade faz parte do lado que não é de Jesus, e nesse conflito só tem dois lados, e você precisa tomar a sua decisão antes da tarde demais. Sabe qual é a notícia boa? É que só você pode decidir. Eu não posso decidir por você e você não pode decidir por mim. Jesus não pode decidir por você e nem Satanás te obrigar. Por isso, meu querido, aproveite esta oportunidade que Jesus está te dando de escolher, oportunidade de escolha o bem. E se é o teu desejo escolher o lado de Jesus, o lado da vitória, o lado da salvação, feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos desamparou aqui neste conflito, mas o Senhor nos deixa escolher o lado que nós queremos ficar. E hoje nós estamos escolhendo estar do teu lado, Jesus, do lado da vitória. E nos diga o que fazer pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança.
razão do meu viver.